Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h50 agora, estamos com Paulo Pellegrini. Chegou a hora do Boletim da Copa. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Hoje já meio afônico aqui, a gripe está chegando. Eu já estava ruim ontem, hoje eu estou pior. Minha garganta está completamente arrebentada. E não é nada demais, é me conhecendo, uma gripe se instalando. Logo agora, fora isso, né, vamos para o jogo, né? No começo aí das fortes emoções, a gente já vai ter hoje França e Espanha, claro, né? Claro, tem que ter aí essa análise para falar das expectativas para esses dois times, dois timaços, né, que vão jogar hoje. Enfim, quais os prognósticos, Paulo Pellegrini? Bom, a gente chegou nas semifinais com 4 seleções de estilos diferentes, com trajetórias também diferentes nessa Copa do Mundo, cada uma contando a sua história. Mas se a gente analisar com calma, qualquer resultado é possível nos 2 jogos e nessa Copa do Mundo o grau de imprevisibilidade está alto, viu? Porque, assim, cada uma tem a sua história grandiosa para contar e provocar uma sensação de justiça ao final. Mas, se atendo especificamente ao França e Espanha de hoje, primeiro que chegaram a essa semifinal 2 das favoritas, na verdade, as 4 favoritas, as 4 melhores colocadas no ranking da FIFA chegaram à semifinal. Então, a gente até imaginava uma Copa com algumas surpresas no início, seleções ascendentes que estavam ali, além de jogando bem, conseguindo resultados, mas, no final das contas, não deu nenhuma zebra. As 4 primeiras colocadas no ranking chegam a essa fase decisiva, lutando pelo título. França e Espanha é um duelo de 2 dessas seleções, com estilos de jogo diferentes, em que a gente vai ver qual dos 2 estilos vai predominar nessa partida de hoje. Se será o futebol incisivo, criativo, cadenciado na medida do possível, mas letal quando necessário, da França, com seus craques à frente, que a qualquer momento podem tirar um coelho da cartola, conseguir um passe que quebre a defesa, ou acertar um chute venenoso de fora da área, de direita, de esquerda, de qualquer posição ali do ataque, ou se será o futebol de controle de jogo que a Espanha costuma impor sobre os seus adversários, em que ela fica com a bola a maior parte do tempo, com isso ela não se expõe ao ataque do adversário, mas ela não tem a letalidade que a França tem, porque ela não tem os jogadores de talento que a França tem. Ela tem seus jogadores de talento, mas que demoram um pouco mais, digamos assim, para converter em chances de gol um domínio territorial. A questão é que, quando essas 2 equipes se enfrentam, nos últimos anos, se enfrentaram algumas vezes, a Espanha conseguiu impor esse jogo sobre a França. O retrospecto recente aponta uma sequência de 6 jogos sem derrota da Espanha contra a França. E nas 2 vezes que as seleções se enfrentaram em mata-mata, ultimamente, a Espanha se deu melhor nas 2 vezes, né, eliminando a França de uma Eurocopa e de uma Liga das Nações. Então, para a França, a Espanha é o pior adversário possível, porque a Espanha consegue conter aquilo que a França tem de bom, que é a qualidade dos seus jogadores e esse futebol mágico, um futebol ofensivo, um futebol criativo, porque a Espanha não dá a bola para a França fazer isso. Por outro lado, na Copa do Mundo, o futebol da França tem sido exemplar, ou seja, aquilo que a França consegue fazer de melhor, ela tem feito jogo a jogo. Ela ganhou todas as partidas que disputou até agora, tem um aproveitamento de 100%, pratica o melhor futebol da competição. Enquanto que o futebol da Espanha, por mais que esteja enraizado e por mais que seja um futebol que complique a vida do adversário, a Espanha não conseguiu impor esse jogo em todas as partidas em sua Copa do Mundo. A rigor, ela jogou bem mesmo apenas contra a Áustria, em que ela venceu por 3-0. Todos os demais jogos,
embora tivesse o controle do jogo, a Espanha não conseguiu converter isso em um domínio que pudesse convencer. A Espanha jogou razoavelmente bem. Então, se a gente analisar retrospecto, ficou ruim para a França. A Espanha é um time que pode bater a França. Mas se a gente analisar a Copa do Mundo, ou seja, os últimos 30 dias, se a França continuar repetindo o que tem jogado e a Espanha se limitar a apenas controlar o jogo, mas não conseguir ser letal, não conseguir ser convincente, uma escapada da França, uma roubada de bola, uma tirada do coelho da cartola já vai desestabilizar a Espanha. E aí, se a Espanha tomar o primeiro gol e tiver que partir para cima e tiver que abrir espaços na defesa, há um risco até da França golear. Anotem o que eu estou falando, esse risco existe. Mas se a Espanha consegue fazer o primeiro gol e ficar segurando a bola o tempo todo, aí é o inverso. Aí a França vai ter que se desesperar e vai ter que abrir espaços. Então é um jogo imprevisível, é um jogo de duas das melhores seleções do mundo, que tem estilos de jogo diferentes, e os dois costumam ser letais nos seus jogos, e que no confronto entre eles, a Espanha tem se dado melhor, porém, nessa Copa do Mundo, a Espanha não conseguiu jogar aquilo que pode fazê-la ser melhor que a França. E a França tem tido uma Copa do Mundo exemplar. A gente só pode esperar o que vai acontecer. Paulo, ontem, ouvindo aqui, né, reportagens e tal, falando de uma coisa que também é muito óbvia, né, e que mostra como a França vem tratando o seu futebol, principalmente em relação à seleção, é que esse time ele vai estar praticamente inteiro na próxima Copa. Eu estou falando, Isso. Trazendo esse aspecto, esse detalhe, né, claro, para mostrar como a coisa ela é projetada, né? Enfim, é claro que a gente teve isso, a gente viu isso com a Alemanha, né? A Alemanha saiu umas 3 Copas, eu acho, seguidas ali com alguns jogadores que estavam no elenco, né? Foram mantidos, enfim, manteve-se ali um nível. Acho que é o que toda seleção almeja, quer, né? E é o que a gente não tem aqui no nosso país, né? Essa capacidade de projeção, né? Adiantar um trabalho ou solidificar um trabalho, como a França está sendo um grande exemplo. É uma seleção dominante, porque ela tem a capacidade de conseguir captar jogadores no multiculturalismo que hoje caracteriza um país como a França. É um país que, embora sofra as tensões inerentes a esse processo, claro, existe uma extrema-direita lá também, que é resistente à presença de imigrantes, à presença de pessoas de países que foram colonizados pela França, os países francófonos, né, que falam francês, mas têm outra religião, são muçulmanos, são islâmicos, etc. Mas, de maneira geral, o país abraça. Quer dizer, o francês em si, ele é aberto. E isso faz com que a quantidade de atletas, e aí também outras áreas, de artistas, de engenheiros, de músicos, seja muito mais plural do que era há 100 anos, há 50 anos. E o próprio técnico da Espanha, não sei se foi o técnico, não foi o técnico, minto, foi um jornalista espanhol, cunhou essa frase ontem, totalmente preconceituosa, dizendo que se a França jogasse só com franceses, né, mas esses caras são franceses, né? O Mbappé é francês, né? O Doué é francês, o Olise é francês, porque eles fazem parte de um sentimento nacionalista de estar na França, de nascer lá, independentemente das suas origens. Porque, como eu já falei um dia aqui, a França vive hoje, lógico, guardadas todas as proporções que a gente pode imaginar em relação a tudo, mas assim, o que o Brasil viveu há 3 séculos, que era a chegada dos imigrantes. Hoje a gente naturaliza isso. Nós todos somos descendentes de imigrantes. O brasileiro é um povo descendente de imigrantes. Só que a nossa geração que chegou foi há 3, 4 gerações atrás. E a desses caras foi a uma. Então, eles estão começando esse processo. Daqui a 100 anos, vai estar tudo completamente misturado. Aí é bom, é ruim, é outra história. Mas, assim, é o que é. Então, assim, o espanto que as pessoas têm hoje dessa seleção multicultural francesa vai se naturalizar com o tempo, porque isso ocorreu com a gente aqui no Brasil. Nós somos um país multicultural exatamente por isso. Um país que professa várias religiões, que tem várias etnias, várias origens, sobrenomes dos mais diferentes. Tem o Oliveira, que é português, o Pellegrini, que é italiano,
tem o Gunter Reschke, que é alemão. O Brasil é isso, mas a gente não liga mais para isso. E lá na Europa o pessoal liga ainda, acha estranho, né? Porque está chegando isso agora lá. Então, essa capacidade de conseguir dar certo com o multiculturalismo, mais um trabalho absurdo feito dessa capacitação, de trazer esse jogador, de dar a ele as condições, de dar ao técnico e à comissão técnica as condições de trabalhar. A federação não se mete no trabalho, não tem, como tem aqui na CBF, muitas suspeitas, é uma federação mais limpa, enfim. Todas elas têm seus problemas, mas assim, a gente não vê, não vai para os holofotes problemas da Federação Francesa, então tudo isso reflete em campo. Um planejamento, um trabalho a médio e longo prazo, um técnico que dura várias Copas e um elenco que vai se renovando o tempo todo com jogadores de altíssimo nível, porque eles são formados com mais competência. E a gente aqui abandonou o terrão, abandonou a várzea, escolinha é cara, a criança que quer jogar futebol tem que pagar, tem que ter um empresário forte, esse empresário tem que ter ligação com clubes. A gente perde um monte de talentos porque os caras não têm dinheiro para estar nesse nível. E aí chega nesse nível do futebol profissional, muitas vezes, aquele que está pagando desde criança. Então, a nossa estrutura é toda corroída, é toda mercantilizada, desde a infância. Se o cara não tiver um empresário, ele não consegue nem jogar. Não tem mais peneira de 600, 700 jogadores, crianças, para conseguir uns 2 ou 3. Então, assim, é uma longa conversa, claro que não cabe aqui, mas que mostra que lá na frente, as consequências das decisões que são tomadas na base acabam chegando numa Copa do Mundo. Aí, Paulo, só para finalizar, placar de hoje, França e Espanha. É muito difícil, é muito difícil. Eu posso dizer que eu acho que não chega a pênaltis, não. Eu acho que vai ter vencedor no jogo jogado, em todo esse equilíbrio. Vai depender muito de quem fizer 1-0, viu? Porque o jogo vai mudar a partir desse gol. Eu vou assim, mais até uma torcida do que um palpite, porque eu acho que a gente tem que pensar no campeonato, né? No campeonato seria justo que a França passasse. Então eu vou de um 2-1 para a França, por achar que isso é o mais justo pelos rumos que a Copa do Mundo tomou. E eu acho que a Espanha não está merecendo mais que a França, entendeu? Então é mais uma torcida do que um palpite racional. 2-1 França. Mara Nogueira, placar. Eu vou no placar do 2-1 também. Eu vou de 3-1. É isso aí. Vamos lá. O horário, Paulo, do jogo? 4 da tarde, na cidade de Dallas, o horário de Brasília, 4 da tarde. Fazer uma propaganda, transmissão exclusiva da Cazé TV, tá? Não passa na Globo, viu, galera? Não passa na Globo, não. É isso aí, esse fenômeno, né, que é a Cazé TV, essa transmissão. É isso aí. A gente ainda vai desenvolver esse assunto, não aqui, né? Claro, a gente vai ter um tempo maior, vamos levar esse assunto com certeza para a agenda pública, tá? Tem um tempinho mais estendido para falar sobre isso aí, com Paulo Pellegrini, claro, convidados também, tá? A gente vai divulgar, com certeza. Paulo, muito obrigado. Esperamos você amanhã com esse resultado, comentário e também a outra partida, né? Que é justamente Inglaterra e Argentina. Tem muita emoção também, com certeza. Uma coisa de cada vez. É isso aí. Mara Nogueira, vamos para o Rádio Ciência. Paulo, até amanhã. E é isso aí. Até amanhã. Já com mais Jornal Rádio Universidade. Startup acelera negócios de cultura, esporte e economia criativa. Você sabe o que significa a sigla MVP? Minimum Viable